Bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. Tenho que deixar duas notas prévias. Desde já, uns parabéns aqui aos esportistas que ouvem o podcast pela conquista do Campeonato Nacional. Já vamos falar sobre isso, já vou aprofundar. E outra nota em relação à minha voz, que pode estar um bocadinho mais rouca do que o habitual. O meu discernimento também pode divagar um bocadinho. Isso deve-se ao facto de ter tido um fim de semana intenso, com casamento, não o meu, mas uma das pessoas que eu mais gosto. Um casamento do meu amigo Tomás, pronto, o meu aniversário, e também a Briosa, não é? Houve aqui muitas coisas que podem ter influenciado as minhas horas de sono e também a minha eventual rouquidão. Mas cá vamos para mais um episódio. Devo-vos dizer que estou muito agradecido pelas mensagens que recebi e pelas prendas que recebi, obviamente, não é? E devo dar destaque à prenda que a minha namorada me deu e que foi esta Copa do Mundo da Lego. Nós somos muito mais felizes quando nos entendem, quando nos compreendem e lá está aqui a forma de compreensão da minha namorada e também o esforço dela em dar-me algo como isto, que eu gosto tanto. Como podem ver, ainda não está completamente construído, não é? Ainda vai, acho que nem a meio vai. Aquilo tem 20 saquinhos para construir e eu abri 11, portanto sim, já vou aqui a mais de metade, estão a ver? Está-me a faltar o discernimento. E pronto, vai aqui sensivelmente a meio, mas tem sido um desafio em arranjar tempo para construir e depois quando construo fico sempre entusiasmado, acabo sempre de construir mais um bocadinho, depois deito-me um bocadinho mais tarde e acontece, e pronto, depois acontece a vida. Seja como for, cá estamos para mais um episódio do Futebol 120. Devo agradecer mais uma vez a todos os que me deram os parabéns. E agradecer especialmente a minha namorada por esta prenda fantástica. Obviamente, ela. Epá, nós já tínhamos combinado uma prenda, eu pronto, posso contar-vos aqui uma historinha. Nós já tínhamos combinado uma prenda para ela me dar, uma prenda simbólica, não é? O álbum do Mundial, posso-vos partilhar, o álbum da Panini do Mundial, o hardcover. E encomendou-se e tudo mais, ficou e pronto, ok, era a minha prenda. Quando à meia-noite ela canta-me os parabéns, estou eu, os meus pais, ela e o meu primo, minha tia. Ela de repente, depois de cantar os parabéns, sai e eu, olha, onde é que ela vai? Vai buscar uma caixa embrulhada, desculpem, e era uma caixa embrulhada do tamanho sensivelmente da Copa do Mundo, da Lego, que eu já tinha dito que queria há muito tempo. E eu, não pode, então já tínhamos combinado. E não é que quando eu recebo aquilo e ouço as peças a abanar dentro da caixa, eu fico, meus amigos, eu não. Enfim, fiquei ali, fiquei muito emocionado e pronto, acho que nunca é demais agradecer publicamente, em privado. Enfim, estou deliciado com isto e fiquei, acho que foi das melhores, das prendas que eu recebi com que mais fiquei feliz, por assim dizer. Claro que gostei muito de receber uma PlayStation no meu segundo ano. Um, eu gostei no meu segundo ano, isto é, quando eu estava no segundo ano da escola. Gostei muito também de receber uma camisola da Académica. um, Quando estava, creio, foi antes de entrar para a primária, agora já não me recordo. Portanto, foi, enfim, houve muitas prendas que eu recebi que eu me lembro e que gostei muito, e esta é uma delas. Eu sei que isto também é discurso de uma pessoa que é privilegiada, e sou de facto, e tenho gratidão para todos os que me rodeiam pelas mensagens, pelo carinho que recebi e pronto, mesmo na manifestação material também, obviamente. Já agora eu gostava só de destacar este pormenorzinho que me deliciou, que é o facto de aqui em baixo haver a listagem de todos os campeões do mundo, de seleções. Mas vamos à bola, não vou demorar mais. Vamos então falar do Futebol Clube do Porto, campeão nacional. Muitos parabéns a todos os portistas que ouvem este episódio. Não há dúvidas nenhumas sobre ou pelo menos eu não tenho problemas nenhums em atribuir o mérito completo ao Futebol Clube do Porto por esta conquista. Foi, sem dúvida alguma, meritória e a primeira volta do Futebol Clube do Porto foi arrasadora e acho que foi aí que se começou a construir os alicerces para a conquista do 31º título da história dos Dragões. Vejo também um papel muito importante no planeamento esportivo
desta temporada é que, se virmos bem, o mercado do Futebol Clube do Porto trouxe jogadores fulcrais: Bednarek, Froholt, Gabri Veiga, Borja Sainz, Kiwior, Alberto Costa, Pietuzeschi, Pablo Rosário. São todos nomes que foram influentes no Futebol Clube do Porto e que não estavam há um ano. Portanto, foram figuras centrais, foram figuras que se foram buscar ao mercado, tanto de verão como de inverno. Portanto, o Bednarek, pela liderança, tornou-se um líder imediato. O Froholt, por ser um pulmão do meio campo e foi imprescindível desde o primeiro momento. Quando ele quebrou o rendimento, a equipa também quebrou. Gabri Veiga, muita intensidade e também muita qualidade técnica que ele tem muita qualidade técnica, e depois é daqueles jogadores raçudos que não desiste da primeira bola, e para ganhar segundas bolas é também tremendo. Kiwior, um jogador muito fiável e foi muito consistente tanto no meio como à esquerda. O Alberto Costa deu muito equilíbrio na ala direita. O Pietuzeschi deu velocidade e imprevisibilidade, e quem diria que um miúdo de 17 anos vindo da Polónia podia ter tanto impacto? Ele teve. O Pablo Rosário foi um jogador muito versátil e foi muito útil também ao Futebol Clube do Porto nessa perspectiva. Portanto, são tudo jogadores. Ainda há a acrescentar o Tiago Silva, que chega no mercado de inverno e vem mais do que a tempo de ser útil para o Futebol Clube do Porto. Aliás, eu acho que aqui houve uma entreajuda entre as partes. O Tiago Silva beneficiou de se juntar a uma equipa como o Futebol Clube do Porto, e o Porto de ter Tiago Silva nas suas fileiras. Não é que o papel de líder estivesse mal entregue, nem um pouco mais ou menos. Acho que Bednarek assumiu essa abraçadeira de forma rija, por assim dizer, e foi o capitão que o Futebol Clube do Porto precisava que existisse. Portanto, já vou falar mais sobre Bednarek daqui a pouco, mas de facto gostava só de dar esta nota do mercado do Futebol Clube do Porto, tanto de verão como de inverno, terem sido fundamentais para que os Dragões conquistassem este título. Não é normal uma equipa mudar tanto e ter tantas figuras novas e ter um impacto também tão intenso. É certo que, enfim, nas primeiras jornadas isso até pode acontecer e pode ser fruto da imprevisibilidade. Não se conhece a equipa que se vai enfrentar, não se conhece as dinâmicas, pode haver surpresas e a equipa pode dar um ar de é imbatível ou algo do género, e de facto podia ser isso. Lá está, tal como aconteceu com, por exemplo, o Benfica de Schmidt, que começou muito bem e muito difícil de travar, e depois, quando os adversários começaram a conhecer a equipa, identificaram-se lacunas, identificaram-se fragilidades. E lá está, o Benfica quebrou um bocadinho no final da época. O Futebol Clube do Porto também teve essas quebras e também teve, por exemplo, a derrota frente ao Casa Pia, teve também a escorregadela frente ao Estoril, creio eu, Estoril ou Aroca. Agora já não me recordo. Famalicão, desculpem, Famalicão. Teve também esse empate caseiro que não estava nas contas, e também é fruto da forma como a equipa se pode anular, e se calhar no próximo ano Farioli não pode ter a mesma abordagem, ou não pode não cometer o mesmo erro que Schmidt cometeu, por exemplo, que foi manter a dinâmica, não pensando sequer nos adversários que vai ter pela frente e na forma como estão identificadas as lacunas da própria equipa. Mas as lacunas do Futebol Clube do Porto foram sempre muito bem colmatadas pela intensidade, pela agressividade, pela forma de batalhar. Como disse Farioli, o Futebol Clube do Porto estava de volta. E sentiu-se muito a mística do Futebol Clube do Porto ao longo da temporada e sobretudo nos momentos mais complicados. Portanto, foi aí que veio ao de cima o melhor do Futebol Clube do Porto, e viu-se isso, por exemplo, no jogo frente ao Braga, em que o Futebol Clube do Porto vai ao intervalo, vai a perder ao intervalo e consegue dar a volta num jogo que era crucial na luta pelo título. Portanto, há que dar mérito também à combatividade e à energia que o Futebol Clube do Porto trouxe para campo, por assim dizer. É destacar também, e deixa-me só aqui voltar às minhas notas, a forma como a homenagem é feita a Jorge Costa, e a forma como, se calhar, o desaparecimento de Jorge Costa é um impulsionador para a motivação dos jogadores. Eu confesso que fiquei emocionado quando vi a homenagem ao Jorge Costa.
via-se que era alguém que dizia muito ao plantel e foi alguém também muito importante na preparação da época. Aliás, o mercado de verão foi fantástico e ele teve um papel fundamental nisso. Aliás, ele disse mesmo: Mister, este ano temos uma equipa, e o Futebol Clube do Porto teve mesmo essa equipa. Pode não ter o melhor plantel da Liga, e eu acho que não tem, mas tem a melhor equipa, muito bem estruturado, uma entreajuda tremenda entre toda a gente, e começou ali na Polónia, na dinâmica polaca, entre Bednarek, Kiwior e depois mais à frente o Pietruszewski. Foram jogadores muito importantes na caminhada do Dragão rumo ao título. Acho que houve também uma gestão muito inteligente do plantel por parte de Farioli. Aqui e ali talvez tenha criticado Farioli por essa gestão, mas creio que no cômputo geral vimos o melhor Futebol Clube do Porto. Acabou por tudo correr bem para os Dragões. O Froholt, quando estava a dar as últimas, digamos assim, ou quando, não digo as últimas, mas quando estava a acusar alguma fadiga, apareceu Seco Fofana. Podia eventualmente aparecer Gabri Veiga, podia aparecer Rodrigo Mora, e o Rodrigo Mora teve um papel se calhar um bocadinho mais secundário ou mais distante daquilo que estaríamos à espera. Mas a verdade sobre o Rodrigo Mora é que estamos a falar de um jogador que em condições normais não era protagonista a época passada, e a época passada foi anormal a todos os níveis, começando pelo próprio treinador, não é? Portanto, foi algo circunstancial, e acredito que houvesse muita expectativa sobre o miúdo, mas olhando agora em perspectiva, acho que toda a gente compreende o porquê do Rodrigo Mora ter ficado no banco ou não ter o protagonismo que teve o ano passado. É um miúdo que vai crescer imenso, e acho que com Farioli cresceu imensidades nos capítulos em que ele não era tão forte, como na pressão à saída de bola contrária, como no posicionamento, como na ligação. Não digo tanto, porque já era um jogador que naturalmente ligava bem. A qualidade técnica também não melhorou, mas também é um jogador que tem tanta facilidade, e se calhar tem o toque de Midas, digamos assim. É daqueles jogadores que se desembrulha facilmente de 2 ou 3 adversários, e que levanta a cabeça e encontra facilmente linhas de passe. Isso é algo que não vai sair dele tão cedo, e não é algo que se deva estimular. Quer dizer, obviamente que se deve estimular, mas não digo algo a potenciar. E acho que o Rodrigo Mora hoje é um jogador muito mais completo sob o comando de Farioli, e esta época acho que lhe vai fazer muito bem para o resto da carreira. Portanto, acho que é importante destacar isto. Outra nota importante relativamente a Farioli é o facto de ter quebrado o trauma, por assim dizer, ao serviço do Ajax, em que começou a perder pontos na reta final. Tinha ali uma margem confortável para se sagrar campeão pelos eu não sei o nickname agora de repente do Ajax, mas podia perfeitamente ter sagrado campeão neerlandês. Não o conseguiu fazer, mas isso aí, enfim, não se repetiu esta época, e acho que também, lá está, o futebol também nos oferece, o futebol e a vida oferecem-nos aprendizagens contínuas, e acaba por não se cometer os mesmos erros. O Porto tinha um plantel, eu disse que não era o melhor plantel da Liga, mas era de qualquer forma um plantel profundo, e era um plantel comprometido com a ideia de jogo do seu treinador e também dos seus capitães, não é? Onde destaco o Bednarek e também, claro, o Diogo Costa, que foi uma figura também incontornável no clube, e na época também. Foi um título muito importante para ele, não tenho dúvidas nenhumas, não só por Jorge Costa, mas também por cimentar o seu legado no Futebol Clube do Porto. Já tem muitos anos de casa, praticamente é uma cria do Dragão, não é? E lá está, é um dos melhores guarda-redes do mundo, e não é por acaso também que o deve-o também ao espírito de liderança, à capacidade também de sacrifício, e vimos-lo muitas vezes também nesse registro. Depois, ainda em relação ao Farioli, lá está, vimos que a equipa acusou fadiga a dada altura da tal pressão intensa que ele coloca em todo o campo. Mas volto a dizer, foi muito inteligente ao gerir os seus jogadores, e acho que está de parabéns pela forma como o fez. Entre os grandes protagonistas do Futebol Clube do Porto, eu gostava de destacar o Bednarek. Se há contratação que rapidamente deixou de ser reforço e passou a ser uma referência, foi Bednarek. Chegou sem grande ruído mediático, dizia-se que ia ser o patrão da defesa, atenção, mas não chegou com muito ruído mediático.
e acabou por ter ali um papel de líder sem braçadeira, não é? Porque a braçadeira é do Diogo Costa, mas acaba por ser um líder dentro de campo, uma extensão do treinador, e era muito importante o Futebol Clube do Porto ter um jogador assim com aquela característica. E o mais interessante é que o seu rendimento não dependia de quem estava ao lado dele, fosse Tiago Silva, fosse o Kiwior, ele continuava com o mesmo rendimento. Foram raros os erros que ele cometeu e foi muito importante para a conquista do 31. É um jogador que não complica, que ganha duelos constantemente, quando é preciso limpar não se importa de jogar feio. Portanto, enfim, deu ali muita estabilidade à linha defensiva, uma estabilidade que era muito necessária numa equipa que quer, obviamente, competir a alto nível e que quer conquistar o título. Diz-se que as grandes defesas ganham campeonatos, não é? Ou os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Bednarek contribuiu para que se ganhasse um campeonato e contribuiu de forma clara como água. Depois o Froholt foi também figura central do meio campo. Acho que sem ele este título seria muito mais complicado de conquistar. Ele e Gabri Veiga, não é? Foram dois jogadores muito importantes. Aliás, se nós olharmos para o 11 do Futebol Clube do Porto do ano passado e os jogadores que transitam do ano passado para este ano, vemos que é Diogo Costa e Alan Varela. E o Alan Varela, pronto, é titular, mas não é para. Tem ali também o Pablo Rosário, a sombra do Pablo Rosário. Depois vemos o William Gomes, que não era propriamente um titular regular e foi potenciado ao máximo sob o comando de Farioli. O mesmo digo do PP, que também fez uma época fantástica, apesar de muitas vezes ele poder passar por baixo do radar, mas foi um jogador também muito importante para que o Futebol Clube do Porto se sagrasse campeão, porque lá está, já tem muitos anos disto, não é? E apesar de alguns casos de indisciplina, como aconteceu com o Vítor Bruno, por exemplo, foi um jogador muito importante para o Futebol Clube do Porto, eu diria. Depois a contratação de Seko Fofana e de Piatusevski no mercado de inverno vieram reforçar a profundidade do plantel, e o Piatusevski acho que acaba a época com a titularidade. Não me espantaria se no próximo ano tivéssemos o Piatusevski de um lado e eventualmente o PP do outro, com o Borja Sainz a cair para segundo plano. Eu sei que o Borja Sainz se calhar não foi propriamente nos últimos jogos, não foi propriamente um jogador enfim, que se realça, que sobressaísse mais. Teve também muitos problemas pessoais, isso também deve ser tido em conta, mas o início da época dele foi bastante interessante, e se calhar muito por esse início temos o Borja Sainz em ótima conta, obviamente, e acho que é um jogador que pode ainda acrescentar ainda mais ao Futebol Clube do Porto. Lembro-me dele no Championship e da quantidade de golos que ele marcava. Acho que tem capacidade para voltar a fazê-lo ao serviço dos Dragões. Aliás, não tenho dúvidas nenhumas que ele pode ser um extremo goleador. Agora, vai ter que pedalar muito para tentar tirar o lugar ao Piatusevski, sim. Havendo Piatusevski e Borja Sainz de um lado, PP e William Gomes do outro, o Porto está muito bem servido de extremos. Outra coisa que eu acho que é importante destacar relativamente à conquista do campeonato é o facto de Farioli ver-se sem os pontas de lança de referência, ou sem jogadores mais posicionais na zona 9, e conseguir reinventar-se. Vimos que Samu se lesionou, aliás, antes Luke de Jong lesionou-se, não sei se lembram dele, lesionou-se, passado uns meses, e quando Samu estava a atingir um nível futebolístico muito, muito interessante, ele lesiona-se e acaba por perder o espaço, e ceder o espaço a um ponta de lança mais fora daquilo que é a ideia de Farioli. O Mofi é um jogador que não deixa de ser interessante, e acho que se calhar vai mais de encontro às características de Samu, mas o Denis Gould está mais distante disso. Portanto, não imagino. Enfim, o Denis Gould é um jogador útil para sair do banco, não tanto como opção principal, a meu ver, obviamente. Foi muito importante frente ao Estrela, sem dúvida alguma. Em Moreira de Cónegos faz o gol da vitória, que também foi muito importante na altura. Tem ali, aliás, acho que esses foram os gols que ele marcou pelo Futebol Clube do Porto no campeonato, se não estou em erro. E é de facto um jogador interessante, mas lá está, é um jogador para dar profundidade ao plantel e ser um avançado de sombra, não tanto para ser a opção principal. Não sei se o Futebol Clube do Porto irá ao mercado ou não, mas acho que Mofi, pode-se dar tempo a Mofi para eventualmente ser
titular no Futebol Clube do Porto, enquanto não chega, obviamente, Samu, que seria sempre a principal referência. Eu creio que a lesão de Samu é impeditiva de ir ao Mundial, portanto ele eventualmente não será vendido, dada a lesão e também não estando na montra do Mundial, mesmo que fosse, provavelmente não seria titular, portanto a montra acaba por se partir, por assim dizer. E há aqui esta curiosidade de, apesar desta vitória do Futebol Clube do Porto, de se terem sagrado campeões, há muitos jogadores que não vão ao Mundial, o que não deixa de ser curioso. A Polónia de Bednarek e Petrusevski, creio eu, foi eliminada, não é? Um, e depois a Dinamarca agora já não me recordo. Não, a Dinamarca acho que está, a Frauhold, portanto pode eventualmente ser vendido. Mas de resto, não há assim. Lá está, a Diogo Costa talvez possa sair, e isso aí seria uma saída bastante pesada, mas fora isso, o Futebol Clube do Porto parece bem encaminhado para manter as principais referências e para o ano tentar atacar o bicampeonato, por assim dizer, não é? Se me permitem. Quem conquistou o bicampeonato no ano passado foi o Sporting, que por incrível que pareça se deu um empate a duas bolas frente ao Tondela, pouco tempo depois de ter empatado frente ao AFS. Foi um jogo muito estranho, devo dizer, a forma como o Sporting aos 91 tem ali uma grande penalidade contra, defende-a e depois sofre o gol logo a seguir, é de facto é estranho, acaba por ser estranho, e depois do gol sofrido, claro que há tremideira. E apesar de serem só 4 minutos de desconto e estarem dois por jogar, o Tondela acaba por marcar o segundo gol e fazer o empate na partida. Portanto, foi um balde de água fria, obviamente, para os sportinguistas, e foi de facto um jogo muito estranho, e que também reflete também, de certa forma, o momento do Sporting, o desgaste físico que é sentido, e que se explica também pelas ausências que têm existido a nível de lesão. O Yulman é uma peça fundamental e acho que sem ele o jogo é completamente diferente. O Sporting não tem tanta consistência defensiva, e nestas alturas em que é preciso cerrar o punho, em que é preciso pôr o pé no chão e travar o avanço do adversário, e o Ullmann é importante e não esteve lá. Também, lá está, não foi o único a não estar presente, Gonçalo Inácio também não, e acho que não é uma ausência assim tão irrelevante quanto possa soar, apesar dos centrais do Sporting serem competentes, obviamente competentes, os que foram a jogo, mas lá está, tanto Gonçalo Inácio como Ullmann são jogadores que eu acho que se sentem a ausência deles, e depois o Luís Soares, apesar de regressar em plena forma, também parece um bocadinho distante do seu melhor momento. Isso acaba por ter também a sua influência na partida. Ainda assim, lá está, o Sporting acaba por se conseguir, hoje tem a oportunidade de igualar o Benfica em número de pontos, caso vença o Vitória. Caso contrário, as coisas podem-se arrastar, e podem-se arrastar para uma época negativa, não é? Há a obrigação e pode haver muita pressão para se vencer a Taça de Portugal. O Torriense não é propriamente uma equipa fácil, eu sei que é da segunda Liga, mas é uma equipa que está-se a bater bem, ou bateu-se bem até com equipas de primeira, e que eu considero primeira e que estão na segunda, por exemplo o Marítimo, o Académico também, o próprio União de Leiria, o Vizela, são equipas que eu acho que têm perfil de primeira liga, e o Torriense também se bateu bem com elas. E lá está, a forma como chega à final da taça também é digna de registro e merece também ser mencionada. Tendo calendário mais fácil ou menos fácil, a verdade é que está lá e pode complicar muito a vida ao Sporting. É o jogo da vida daqueles jogadores, muito provavelmente, ou não, né? Pode ser apenas o primeiro dia do resto da vida deles, por assim dizer, mas não deixa de ser interessante e não deixa de ser um desafio muito complicado. Até lá o Sporting tem que garantir o segundo lugar, ou tentar, pelo menos, chegar às Champions, coisa que não se figura fácil, até porque, lá está, apesar de ter um calendário teoricamente mais acessível, não será propriamente para se ultrapassar um Benfica que, enfim,
pareceu mais motivado, a entrada frente ao Famalicão mostrou um Benfica completamente ligado ao jogo, muito intenso na saída de bola do adversário, muito intenso a pressionar, o Famalicão não conseguia trocar 3, 4 passes, a bola era imediatamente perdida para os encarnados, marcaram um, marcaram dois, podiam ter marcado mais, e o jogo podia perfeitamente ter ficado resolvido na primeira parte. Não vou entrar em polémicas de arbitragem, mas o jogo podia ter ficado resolvido em termos daquilo que foi o volume de jogo do Benfica, e depois a expulsão da Otamendi acaba por condicionar o jogo. O Famalicão não é propriamente uma equipa fácil de enfrentar, apesar da. Peço desculpa, agora estou aqui quase a ficar sem bateria. O Famalicão, peço desculpa. O Famalicão não é propriamente uma equipa fácil de enfrentar, deixa-me só aqui ajustar. Tem um meio-campo, como estava a dizer, o meio-campo do Famalicão é muito intenso e é também muito funcional. Gosto muito do Matias de Amorim, que teve um papel fundamental na vitória, no empate, aliás, do Famalicão, com um gol e uma assistência, mas também do seu parceiro de meio-campo, o Vanderlei. São dois jogadores, dois elementos fundamentais para que o Famalicão, são duas figuras da época do Famalicão que está a ser fantástica. Sobretudo estes dois dão essa funcionalidade ao meio campo do Famalicão, e depois os extremos, quando se juntam por dentro, tornam também o futebol do Famalicão mais difícil de contornar. O Gil Dias tanto vem para dentro como para fora, o Sorriso a mesma coisa, e acabam por facilitar a tarefa do Gustavo Sá, que pronto, vocês já sabem a minha opinião sobre ele, não é propriamente, eu não entro muito nessa euforia que é associada ao Gustavo Sá, mas eu compreendo que possa existir eventualmente alguma simpatia pelo jogador, até porque pronto, tem as meias baixas e tem ali um bom recorte técnico. Mas lá está, a meu ver, a figura do Famalicão foi mesmo Matias de Amorim, que conseguiu catapultar a equipa para um patamar superior da respectiva exibição, e o Famalicão conseguiu afirmar-se com maior fulgor sobre o Benfica nessa fase em que os encarnados estavam reduzidos a 10. Foi com alguma naturalidade que empataram a partida, e se calhar até a vitória do Famalicão não seria de espantar. O jogo teve muito tempo parado e isso também acabou por prejudicar, acho eu, a fluidez do mesmo. Embora eu acho que o Famalicão cresceu muito depois da tal substituição do árbitro. Obviamente que as coisas não estão relacionadas, mas houve ali uma pausa no jogo, houve uma pausa técnica, e acho que quem aproveitou melhor foi o Famalicão e não o Benfica, que se foi recuando cada vez mais, e aí entra não obviamente o papel do árbitro, mas o papel do treinador, que acaba por ter indicações um bocadinho... Mas está... obrigar a equipa a andar para trás naquele contexto em que, lá está, estamos a falar do Benfica, não estamos a falar de um jogo entre duas equipas de nível semelhante, porque não estamos a falar disso, estamos a falar do Benfica, de uma equipa que tem que lutar pelo título, e tem que lutar pelo segundo lugar. Ceder o empate é um bocado duro, não é? Noto que procura-se muitas vezes desculpas externas ao próprio treinador quando o Benfica cede um empate. Lembro-me, de frente ao Casa Pia, o José Mourinho dizer que havia jogadores que com ele nunca mais jogavam. Agora, frente ao Famalicão, a culpa foi da arbitragem. No passado também já houve culpas atribuídas aos jogadores, houve culpas atribuídas à arbitragem também. É tudo muito assim distribuído, e acho que nunca se aponta o dedo a si próprio. E isso acaba por me fazer um bocadinho de confusão. E acho que não é dentro daquilo que um grupo de trabalho precisa, não é? Precisa do seu treinador do seu lado, e precisa que justifique também as derrotas. O grupo de trabalho e também os adeptos, que merecem também essa justificação. Portanto, fica aqui esta nota, que José Mourinho não me leva a mal, mas eu também tenho que tenho que ser honesto quando falo quando tento abordar estas questões da bola, não é? Mas eu não percebo nada disto também. O José Mourinho percebe muito mais do que eu, obviamente. E é isso, acho que houve um bocadinho esse encolher de ombros, esse recuar do Benfica, não ter um central a mais no banco, deixa-me um bocadinho, não sei, soa um bocadinho a irresponsabilidade, até porque
eu sei que o Gonçalo Oliveira tinha jogado contra o Sporting no dia anterior pela equipa B, mas havia, por exemplo, o Joshua Winder, também da equipa B, e mesmo com Tomás Araújo lesionado, acho que podia existir essa possibilidade. Recorreu a Enzo Barrenetxea e acho que a equipa não melhorou defensivamente, não é? Uma coisa é ter Otamendi, que é um centralão de ir para cima do adversário, de dobrar o central, quer dizer, ele não é tanto para dobras, é mais dobrado do que propriamente o contrário, mas é um jogador que está sempre, tem muita solidez, a sua presença é muito sólida, tem um posicionamento irrepreensível, é duro. O Enzo já não é tanto assim. E o Enzo já estava escaldado de eventuais críticas de José Mourinho, então, pronto, metê-lo ali na fogueira, por assim dizer, ainda o deixou um bocadinho mais marcado. Devo dizer que, em notas positivas relativamente ao Benfica, Sheldrup esteve bem, mais uma vez, Prestiani também, são um dos maiores troféus de José Mourinho. Ivanovic, acho que foi bem escolhido. Foi bem escolhido para este jogo. Era importante condicionar a saída de bola do Famalicão e o Benfica conseguiu fazê-lo. Agora, lá está. Se calhar no próximo jogo, Pavlidis será mais ajustado. Se bem que o próximo jogo é frente ao Braga, não é? Pois, frente ao Braga não sei. Não sei se não será eventualmente Ivanovic a melhor solução também. Ele está a agarrar as oportunidades que tem. E pode vir a ser um jogador muito relevante no Benfica no futuro, tal como, por exemplo, Richard Rios, que acaba por ficar fora do jogo frente ao Braga, mas pelo menos marcou um golinho fora da área, coisa que ainda não se tinha visto e que já tinha gerado muita expectativa, não é? Toda a gente estava à espera do golito de Richard Rios fora da área. Indo para outras áreas, para a luta pela manutenção, tivemos um escaldante Casa Pia Tondela, duas equipas que estão ali a lutar pela manutenção. A luta está muito renhida e estas duas vitórias consecutivas do Tondela, ou melhor, o empate do Tondela em Alvalade e a vitória frente ao Casa Pia foram fundamentais para que a equipa se agarrasse à permanência, não é? É uma equipa que a dada altura já se dizia que podia eventualmente estar condenada e está a safar-se muitíssimo bem, está agora a um ponto do Casa Pia, que está em zona de playoff, e depois ainda pode escalar para zonas mais altas da tabela, onde estão o Estrela da Amadora e o Nacional. Esta vitória foi de facto fundamental para os Beirões. Tenho uma simpatia especial, tenho um gosto especial por eles, até por serem aqui da região, das Beiras, e, portanto, não levem a mal, mas estou a torcer também pelo Tondela para que possa ficar na Primeira Liga. E até vos digo, não sei se não vou ver um jogo de playoff de Tondela, caso vá essa decisão. Quem já garantiu o playoff foi a minha Briosa, é verdade. Uma vitória importantíssima frente ao Varzim e que eu, se não se importa, gostava de sublinhar, gostava de falar um bocadinho sobre ela. A Académica, já tive a oportunidade de falar num outro podcast, no Conversas de Bancada, onde falei com o Henrique e eu agradeço já o convite. Mas com vocês, enfim, ainda não tinha falado, não é? A Briosa fez uma exibição interessante, acho que não entrou muito bem na partida. Eu sei que houve ocasiões, mas nunca senti a equipa sólida, nunca senti segura, via a perder muitas primeiras e segundas bolas e terceiras bolas. Portanto, foi difícil ver nessa perspectiva a Académica a ceder a nível físico, e a não inclusão do Sinisterra acaba por se sentir, até porque Montes acaba por ser mais sobrecarregado com o duelo físico, com o impacto físico que os jogadores do Varzim têm, e conseguiram levar o jogo também para aí. A segunda parte começa com uma bola ao poste do Varzim. Felizmente nós conseguimos contornar isso, e num lance de gênio do Beni, o toque de calcanhar do Beni para o Kaká é fantástico, e depois o golo de Cascavel acaba por nos pronto, fez explodir o estádio. O ambiente estava incrível, estava mesmo muito, muito bom. A bancada, a nascente, estava repleta, e mostra bem quanto Coimbra quer que a Académica suba. É ótimo ver esta moldura humana. Eu sei que se a equipa estivesse mal não teríamos esta moldura humana, e se calhar é uma diferença do dia para a noite, quando a Académica eventualmente começar a escorregar ou a ter piores resultados. Vamos ver uma diferença significativa na assistência, mas
estou grato pelo facto de haver este apoio e haver esta mobilização. É de facto tremendo e espero que, enfim, não sendo possível em Mafra estar muita gente, espero que pelo menos frente ao Trofense esteja também muita gente para tentar atacar o título da Liga 3. Eu gostava muito de vencer um título. Quer dizer, não eu, obviamente, mas de ver a Académica conquistar mais um título, o título da Liga 3 seria ótimo. Não sei se sou o único a ter esta subtileza. Eu sei que é uma coisa secundária, mas eu gostava de ultrapassar o Amarante e vencer no troféu da Liga 3 e depois subir com mais propriedade e lá está, garantir o acesso à segunda liga de forma mais com mais propriedade, com mais, mais impacto. E é isso. Faltam 3 pontinhos para a minha Briosa subir. Espero que os conquiste já em Mafra. Eu não estou muito otimista em relação a esse jogo, porque o Mafra está agora a atingir o potencial da sua equipa, mas quem sabe se o Varzim não ganha ao Belém e não temos festa no próximo domingo, dia 10, em Coimbra. Eu acho que sim, eu acho que vai acontecer e estou confiante. E pronto, é nesta nota de confiança que me despeço. Muito obrigado, malta, por estarem desse lado. Deixem um like, sigam, subscrevam essas coisas todas. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.